Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 5. Envolvimento do governo com o ciclo econômico. A ciclicidade econômica extrema é considerada indesejável. Força em excesso pode desencadear movimentos inflacionários e aquecer de tal forma a economia que uma recessão se torna inevitável. Demasiada fraqueza, por outro lado, pode fazer com que os lucros das empresas caiam, e isso pode custar o emprego das pessoas. Assim, faz parte do trabalho dos bancos centrais e funcionários do Tesouro gerenciar os ciclos. Uma vez que os altos e baixos dos ciclos podem ser excessivos, as ferramentas para lidar com eles são contracíclicas e implementadas com um ciclo próprio, idealmente inverso ao próprio ciclo econômico. No entanto, como tudo o mais que envolve ciclos, gerenciá-los está longe de ser fácil. Não fosse assim, não veríamos os extremos que realizamos. Na maior parte do mundo, capitalismo e livre mercado são aceitos hoje como sendo o melhor sistema para alocar recursos econômicos e estimular a economia. Nações tentaram outros sistemas, como o socialismo e o comunismo, mas, em muitos casos, mudaram ou adotaram aspectos do livre mercado. Apesar da ampla aceitação do sistema de livre mercado, essa liberdade não é absoluta. O envolvimento do governo assume muitas formas, desde formular e aplicar leis e regulamentos, até participar diretamente na economia por meio de empresas e agências reguladoras. Talvez a forma mais importante de envolvimento do governo, todavia, venha das tentativas dos bancos centrais e dos tesouros nacionais de controlar e afetar os altos e baixos dos ciclos econômicos. Bancos centrais. Os bancos centrais, como o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos da América, ganharam grande poder de responsabilidade ao longo do tempo. No passado, seu papel primário era emitir moeda em troca de ouro ou prata, mas hoje os bancos centrais se preocupam principalmente com o gerenciamento dos ciclos econômicos. No início, muitos bancos centrais emitiam divisas. Conforme foi passando o tempo, eles assumiram a responsabilidade pelos ciclos. Sua principal preocupação passou a ser a inflação. Em particular, o mundo passou por períodos de hiperinflação, com os índices de preços atingindo a casa de milhares e milhares por cento, como foi visto na Alemanha durante a República de Weimar após a Primeira Guerra Mundial. Assim, os bancos centrais voltaram-se para a administração da inflação. O objetivo não era eliminá-la, já que ela é aceita como tendo uma variedade de aspectos salutares e ser inevitável, mas controlá-la. As causas da inflação estão envoltas em certo mistério, e como muitos outros processos descritos aqui, não são confiáveis e são esporádicas. Às vezes, um dado conjunto de circunstâncias dará origem à inflação e, em outras ocasiões, as mesmas circunstâncias levarão a mais ou menos inflação ou a nenhuma. Mas, em geral, ela resulta de um forte movimento ascendente do ciclo econômico. Quando a procura por bens cresce em relação à oferta, há a chamada inflação de demanda. Quando os insumos para a produção, como mão de obra e matéria-prima, aumentam de preço, pode haver inflação de custo. E quando a moeda de um país importador cai em relação à de um país exportador, o custo dos bens do exportador pode aumentar no país importador. O custo das mercadorias pode se elevar por qualquer um desses motivos. Isso é inflação. Mas, como eu acabei de dizer, às vezes, aqueles eventos podem ocorrer sem serem acompanhados por uma aceleração da inflação. E às vezes, ela pode aumentar sem que essas coisas estejam presentes. Nisso tudo, há um grande componente psicológico atuando. Como a inflação resulta de quão forte está a economia, os esforços dos bancos centrais para controlá-la significam tentar diminuir um pouco a pressão sobre a economia. Eles podem reduzir a oferta monetária, aumentar as taxas de juro e vender títulos da dívida pública. Quando o setor privado adquire títulos do Banco Central, dinheiro é retirado de circulação, e isso tende a reduzir a demanda por bens, e, portanto, desestimula a inflação. Bancos centrais que se dedicam fortemente a manter a inflação sob controle são chamados de falcões. Eles tendem a implementar as medidas listadas mais cedo e em maior extensão. Os bancos centrais podem cumprir a meta de manter a inflação sob controle, mas o efeito colateral dessas ações é, claro, o de restringir o crescimento da economia, com efeitos que podem ser inferiores do que benefícios. A questão ganha contornos complicados pelo fato de que, nas últimas décadas, muitos bancos centrais receberam uma segunda responsabilidade. Além do controle da inflação, espera-se que eles estimulem o nível de emprego. E, evidentemente, há mais emprego quando a economia está crescendo. Com essa finalidade, os bancos centrais adotam ações estimulantes como aumentar a oferta monetária, diminuir as taxas de juros e injetar liquidez na economia comprando títulos, como no recente programa de flexibilização quantitativa. Os bancos centrais, que se concentram fortemente na criação de empregos,
e colocam essa política em prática são chamados de pombas. O resultado é que muitos dos presidentes, os bancos centrais, acumulam dois empregos. Um deles visa conter a inflação, o que exige limitar o crescimento da economia. Já o outro objetiva apoiar o emprego, o que requer estimular o crescimento econômico. Em outras palavras, suas responsabilidades duplas opõem-se umas às outras, e assim, seu trabalho exige um delicado ato de equilíbrio. Nós discutimos o fato de que a economia é cíclica, crescendo bastante em algumas vezes e pouco, ou se retraindo em outras. Um crescimento econômico tende a estimular o emprego, mas pode fazer com que a inflação se acelere. Por outro lado, em tempos de estagnação ou contração, a inflação é inibida, mas o nível de emprego pode declinar. Assim, a função do Banco Central é atuar de forma contracíclica, limitar a extensão dos ciclos, desacelerar a economia em tempos de prosperidade, a fim de manter a inflação sob controle e estimular a economia durante as desacelerações para apoiar o emprego. Diga-se, porém, que, assim como a percepção do investidor sobre os ciclos é limitada e incerta, o mesmo ocorre com o Banco Central. Suas duas tarefas, estimular a economia e restringi-la, obviamente não podem ser realizadas de uma só vez. É hora de estímulo ou restrição? E quanto disso, seja lá qual for a opção? Se as taxas de juros estão baixas, como estiveram desde a crise financeira global, a fim de estimular a economia, mas o crescimento econômico é tímido, também como tem sido, as taxas podem ser aumentadas, para evitar uma elevação da inflação sem asfixiar o crescimento morno da economia. Se os ciclos são desafiadores, para que os investidores os entendam e prevejam, não são mais fáceis de serem administrados pelos bancos centrais. Governos. Os governos têm um rol de responsabilidades maior do que os banqueiros dos bancos centrais, dos quais apenas uma pequena parte está relacionada aos assuntos econômicos. Tal como os bancos centrais, eles também são responsáveis por estimular a economia quando apropriado, embora não diretamente com o controle da inflação. Em sua função econômica, os tesouros nacionais também estão preocupados em regular o ciclo, nem muito rápido, nem muito lento. As principais ferramentas dos governos para administrar o ciclo econômico são as fiscais, que se ocupam com a questão dos impostos e gastos. Assim, quando os governos querem estimular as economias de seus países, podem cortar impostos, aumentar os gastos do governo e injetar dinheiro na economia por outros meios, como a recente liberação dos lucros do FGTS no Brasil. Por outro lado, quando consideram que as economias estão crescendo tão rapidamente a ponto de estarem sob risco de superaquecimento, estabelecendo o cenário para uma desaceleração resultante, os governos podem aumentar impostos ou cortar gastos, reduzindo a demanda em suas economias, com isso diminuindo o vigor da atividade econômica. O tópico final deste título diz respeito aos déficits nacionais. No passado distante, a maioria dos governos operava com orçamentos equilibrados. Em suma, não podiam gastar mais do que arrecadavam por intermédio da tributação, ou conquistas. Mas então surgiu o conceito de dívida nacional, e a capacidade de contrair dívida introduziu o potencial de ocorrerem déficits, isto é, os governos gastarem mais do que arrecadam. Em minha juventude, me parece, havia um debate ativo sobre a pertinência dos países terem ou não dívidas nacionais, mas já não se encontra muita resistência a respeito desse assunto. É geralmente aceito que os países podem dever dinheiro. Não obstante, de tempos em tempos surjam dúvidas sobre quanta dívida é prudente. É geralmente aceito que os países podem dever dinheiro. Não obstante, de tempos em tempos surjam dúvidas sobre quanta dívida é prudente. A resposta mais usual seria não muito mais do que já temos agora. A teoria econômica proposta por John Maynard Keynes, na década de 1930, enfatizava fortemente o papel dos governos na questão dos ciclos. Na economia keynesiana, o ponto-chave está no papel da demanda agregada na determinação do nível do PIB, em contraste com abordagens anteriores, cujo foco estava na oferta de bens. Para Keynes, os governos devem gerenciar o ciclo econômico atuando sobre a demanda. Isso, por sua vez, poderia ser alcançado pela utilização de ferramentas fiscais, incluindo déficits. Keynes propunha que os governos ajudassem uma economia fraca, estimulando a demanda por déficits. Quando as despesas de um governo, seus gastos, excedem sua renda, principalmente a decorrente de impostos, há injeção de recursos monetários na economia. Isso incentiva o consumo e o investimento. Essa característica dos déficits levou Keynes a considerá-los úteis para lidar com uma economia fraca. Por outro lado, quando as economias iam bem, obrigado, Keynes afirmava que os governos devem ter superávites, gastando menos do que recebem. Isso retira moeda da economia, desestimulando gastos e investimentos. Excedentes de receita são contracionários e, portanto, uma resposta apropriada aos booms. No entanto, o uso de excedentes para esfriar uma economia próspera é raro nos dias de hoje. Ninguém quer ir para casa quando a festa está no auge. Gastar menos do que o orçamento atrai menos votos do que programas de gastos generosos. Assim, superávites tornaram-se tão raros quanto máquinas de escrever. Como já mencionado,
a ciclicidade econômica extrema é considerada indesejável. Força, em excesso, pode desencadear movimentos inflacionários e aquecer de tal forma a economia que uma recessão se torna inevitável. Demasiada fraqueza, por outro lado, pode fazer com que os lucros das empresas caiam, e isso pode custar o emprego das pessoas. Assim, faz parte do trabalho dos bancos centrais e funcionários do Tesouro gerenciar os ciclos através das técnicas descritas antes. Uma vez que os altos e baixos dos ciclos podem ser excessivos, as ferramentas para lidar com eles são contracíclicas e implementadas com um ciclo próprio, idealmente inverso ao próprio ciclo econômico. No entanto, como tudo o mais que envolve ciclos, como saber onde estamos e o que fazer com eles? Gerenciá-los está longe de ser fácil. Se não fosse, não veríamos os extremos que realizamos. Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 6. O ciclo nos lucros. Os elementos envolvidos na determinação dos lucros de uma empresa são múltiplos e complexos. O ciclo econômico afeta significativamente as vendas de algumas empresas, mas menos em outras. Muito em decorrência das diferenças de alavancagem financeira e operacional, uma dada variação percentual nas vendas tem um impacto muito maior nos lucros de algumas empresas do que nos de outras. Atualmente, como já informei antes, a taxa de crescimento normal do PIB dos Estados Unidos da América parece ser algo entre 2% e 3% ao ano. Em um ano lento, o crescimento pode chegar a 1% ou mais, ou atingir 4% ou 5% em períodos de boom, ou durante a recuperação de uma desaceleração. A taxa de crescimento anualizada pode até se tornar negativa em alguns pontos percentuais em tempos difíceis. Caso fique negativa por 2 trimestres consecutivos, isso caracteriza uma recessão. Portanto, há flutuações, mas moderadas. O crescimento anual do PIB norte-americano quase sempre oscila entre 5% e menos 2%. E mesmo esses extremos ocorrem apenas uma vez a cada década, no máximo. Pode-se concluir, a partir daí, que os lucros das empresas também são estáveis de ano para ano? Nem de longe. Os lucros podem chegar a muito mais que 5% nos bons tempos e diminuir para níveis menores que 2% nos maus. Eles também seguem um ciclo, um que é influenciado pelo ciclo econômico, mas que flutua muito mais do que a economia como um todo. Então, os lucros são mais voláteis do que o PIB. A questão é, por quê? Quais fatores fazem com que o ciclo de lucro tenha um desempenho diferente do ciclo econômico? Primeiro, os altos e baixos da economia são absolutamente importantes para determinar a ascensão e o declínio dos lucros corporativos. Mais PIB significa, mais do que qualquer outra coisa, um consumo maior, portanto, maior demanda por bens. Isso, por sua vez, significa maiores volumes vendidos e preços de venda mais elevados, mais trabalho e salários mais altos. Então, mais consumo. Todas essas coisas juntas significam aumento de receita para as empresas. Por definição, o conjunto das vendas de todas as empresas corresponde ao PIB e reflete a mesma taxa de mudança. Mas isso não significa que todas as empresas tenham o mesmo padrão de comportamento. Em certos setores de atividade, as vendas são sensíveis ao ciclo econômico, mas em outros, não. E essa sensibilidade é alta em alguns e modesta em outros. As vendas de matéria-prima e insumos industriais são diretamente responsáveis pelo ciclo econômico. Quando as empresas coletivamente aumentam sua produção, ou seja, quando o PIB se expande, há necessidade de mais substâncias químicas, metais, plásticos, energia, fios e semicondutores. O inverso também é verdadeiro. Já as necessidades diárias, como alimentos, bebidas e medicamentos, são menos sensíveis ao ciclo econômico. O consumo das pessoas, em geral, independe do que se passa com a economia. A demanda, porém, não é absolutamente constante. Nas recessões, as pessoas procuram alternativas, compram alimentos mais baratos e comem em casa, em vez de ir em restaurantes. E compram itens mais caros em tempos de prosperidade. E, infelizmente, quem passa por apuros financeiros pode reduzir até mesmo seu consumo de necessidades, quando for forçado a optar entre alimentos, medicamentos e pagar aluguel. A demanda por itens de consumo de baixo custo, como roupas cotidianas, jornais e downloads digitais, não é muito volátil, em comparação à demanda por bens de luxo e viagens de férias. Compras de bens duráveis, carros e casas para indivíduos e caminhões e maquinário para empresas são altamente sensíveis ao ciclo econômico. Primeiro, pelo fato de tais bens serem duráveis, sua substituição pode ser adiada em períodos de economia desaquecida. Em segundo lugar, porque devido ao custo elevado, sua comercialização fica prejudicada em tempos de dificuldades econômicas. E em terceiro lugar, as empresas geralmente precisam de mais deles quando os negócios são bons e menos quando não são. Esses aspectos tornam a demanda por bens duráveis muito suscetíveis ao ciclo econômico. A demanda por serviços cotidianos geralmente não é volátil. Se eles forem necessários, como transporte para o trabalho e de baixo custo, como manicures, a demanda não será altamente sensível a mudanças na economia.
Ademais, serviços como esses têm vida útil limitada e não podem ser armazenados, o que os faz ser requisitados continuamente. Mas a demanda ainda pode variar com base nas condições econômicas. Por exemplo, as unhas podem ser feitas de 15 em 15 dias, não uma vez por semana. Além disso, as vendas de alguns produtos vinculam-se a outros ciclos, além do econômico. Como os duráveis são caros e podem ser pagos ao longo de longas vidas, a demanda por eles pode subir e descer, tudo mais constante, já que as flutuações no ciclo de crédito tornam o financiamento menos ou mais fácil de obter. E algumas coisas são influenciadas por desenvolvimentos não cíclicos. Por exemplo, a demanda por novos telefones celulares e notebooks responde à redução de preço, introdução de novos produtos e melhorias tecnológicas. Na maior parte, porém, o crescimento econômico domina o processo pelo qual as vendas são determinadas. Estas geralmente aumentam bastante quando o crescimento do PIB é forte, e não menores, ou diminuem quando não é. Mas não dá para vincular diretamente o crescimento do lucro ao crescimento econômico. O motivo é que os movimentos do ciclo econômico não são a única coisa que influencia as vendas, como mostrado. E também porque uma mudança nas vendas não necessariamente leva a uma alteração equivalente nos lucros. Uma das principais razões para isso é que a maioria das empresas é caracterizada por uma alavancagem de dois tipos: mecanismos que ampliam a resposta dos lucros a uma mudança nas vendas. O significado de alavancagem pode ser mais imediatamente óbvio a partir da palavra britânica gearing, engrenagem. Primeiro, as empresas estão sujeitas à alavancagem operacional. Lucros equivalem a receitas menos custos, despesas. As receitas são provenientes das vendas, e sabemos que estas variam por um grande número de razões. Assim, os diferentes tipos de custos variam de maneiras diferentes, particularmente em resposta a mudanças nas vendas. Na maioria das empresas, há custos fixos, semifixos e variáveis. Por exemplo, uma empresa de táxi tem sua sede em um prédio comercial, mas quando o número de viagens aumenta um pouco, não é necessário ampliar o espaço do escritório. Este é um exemplo de custo fixo. Tem uma frota de táxi. Um aumento moderado no número de viagens pode ser realizado com a frota atual, mas se as viagens aumentarem muito, poderá haver necessidade de comprar mais veículos. E este é um exemplo de custo semifixo. Seus táxis são movidos a gasolina. Se um aumento nos negócios fizer com que os carros percorram mais quilômetros, é provável que o consumo de gasolina cresça proporcionalmente. Para a companhia de táxi, então, o custo da gasolina é variável. Esses itens, considerados em conjunto, indicam que se o número de passageiros da empresa, e portanto suas receitas, aumentarem 20%, o custo com instalações não aumentará. Os gastos com táxis provavelmente não aumentarão inicialmente, mas podem fazê-lo mais tarde. E os gastos com gasolina aumentarão imediatamente e proporcionalmente. Assim, o custo total da empresa de táxi crescerá com um aumento no número de passageiros, mas geralmente menos que suas receitas. Isso fará com que a margem de lucro aumente, o que significa que o crescimento nos lucros operacionais será consideravelmente maior do que o aumento das vendas. Essa é a alavancagem operacional. Em geral, ela é maior para empresas para as quais uma porcentagem maior de custos é fixa e menor para aquelas cujos custos são mais variáveis. A alavancagem operacional é ótima para as empresas quando a economia vai bem e as vendas crescem, mas nem tanto quando acontece o contrário. Os lucros podem cair mais do que as vendas, e as condições forem más o suficiente, pode não haver lucros, e sim perdas. As empresas podem, no entanto, adotar algumas medidas para limitar o efeito sobre os lucros de um declínio nas vendas. Elas podem demitir funcionários e fechar lojas, mas A. As medidas econômicas geralmente precisam de tempo para ter efeito. B. Algumas vezes implicam aumento de despesas no curto prazo, como no caso de indenizações. C. Geralmente podem limitar o efeito negativo, mas não eliminá-lo. D. Raramente funcionam tão bem quanto se calcula. A segunda forma de alavancagem, que afeta a maioria das empresas, é a alavancagem financeira. Suponhamos que os lucros operacionais de uma empresa diminuam em 1.000 ou 33%, de 3.000 para 2.000. Se o capital de giro de 30.000 da empresa proveio inteiramente de recursos próprios, o que significa que ela não faz empréstimos bancários e não precisa fazer nenhum pagamento de juros, esse declínio se refletirá integralmente no resultado líquido da empresa, o lucro final, que também cairá 33%. Na realidade, porém, a maioria das empresas é financiada com uma combinação de capital próprio e dívida bancária. Quando o retorno sobre o capital próprio é superior ao custo dos empréstimos, a alavancagem financeira é positiva. Caso contrário, ela é negativa. Na eventualidade de a empresa enfrentar sérias dificuldades em sua atividade econômica, serão os acionistas que sofrerão todos os declínios nos lucros, e em seguida assumirão os prejuízos, até que o patrimônio líquido seja eliminado, quando então quaisquer perdas adicionais recairão sobre os credores bancários. A remuneração destes, se não houver inadimplência, restringe-se aos juros que foram prometidos. Suponhamos que a estrutura de capital da empresa em questão seja composta de $15.000 em dívidas, exigindo pagamentos anuais de juros de $1.500, e 15.000 de capital próprio. Isso significa que o declínio de $1.000 nos lucros operacionais reduz o lucro líquido de $1.500,
3.000 de lucro operacional antes dos juros, menos $1.500 de juros, para $500. 2.000 menos 1.500. Em outras palavras, o declínio de 33% no lucro operacional, de 3.000 para 2.000, faz com que o lucro líquido da empresa diminua em 67%, de $1.500 para $500. O impacto ampliado de um declínio no lucro operacional, no lucro líquido, ilustra a alavancagem financeira em funcionamento. Os elementos envolvidos na determinação dos lucros de uma empresa são múltiplos e complexos. O ciclo econômico afeta significativamente as vendas de algumas empresas, mas menos em outras, muito em decorrência das diferenças de alavancagem financeira e operacional. Uma dada variação percentual nas vendas tem um impacto muito maior nos lucros de algumas empresas do que de outras. E claro, idiosincrasias podem ter reflexos importantes nos lucros. Entre elas, pode-se citar decisões da administração sobre estoques, níveis de produção e investimento de capital, avanços tecnológicos por parte de uma empresa, seus concorrentes no setor e até em empresas e setores concorrentes, mudanças na regulação e tributação e até mesmo desenvolvimentos exógenos ao mundo dos negócios, como clima, guerra, modismos. O ciclo econômico fornece o pano de fundo para mudanças nas vendas e lucros das empresas, mas o potencial de desvio da expectativa baseada no ciclo é grande. Desenvolvimentos idiosincráticos são a principal razão. Abro espaço aqui para lidar com o assunto da tecnologia. Veja, por exemplo, a questão dos jornais. Recentemente, nos anos 1990, os jornais eram considerados uma fonte de informação indispensável. Todos os dias, ao ir para o trabalho, a maioria das pessoas comprava um jornal e às vezes mais um ao voltar para casa. O custo era baixo. Quem comprava o jornal na segunda-feira voltaria a fazê-lo na terça-feira. Não havia prazo de validade ou uso prolongado. Os jornais eram uma das poucas maneiras pelas quais as empresas locais podiam alcançar seus clientes. E o jornal de uma cidade geralmente não conseguia competir por publicidade como o de outra. A concorrência veio principalmente de outros jornais, televisão e rádio. Contudo, nos Estados Unidos, o jornal fortemente estabelecido em uma cidade dificilmente perderia, em virtude de sua vantagem competitiva. Essa condição vantajosa, assim, os jornais eram vistos como empresas encasteladas. Em face dessa combinação de fatores, que fazia com que a posição dos jornais fosse vista como quase inexpugnável, as ações das empresas jornalísticas eram consideradas defensivas, beneficiando-se de receitas e lucros estáveis. Quem poderia imaginar que a internet e outras formas de comunicação online afetariam significativamente a sorte dos jornais em menos de 20 anos? Atualmente, muitas empresas competem para levar informações diretamente aos consumidores. Em luta para manter sua fatia de mercado e lucratividade, pois a gratuidade passou a caracterizar muitos aspectos do mundo digital. Os jornais têm visto ir por terra seus modelos de negócio. Os jornais fornecem um excelente exemplo da capacidade de um fator idiosincrático completamente alheio ao ciclo de lucro econômico e tradicional influenciar as vendas e os lucros de uma empresa. Mas convém lembrar, a tecnologia não é, ela mesma, cíclica. As tecnologias nascem, prosperam e são substituídas por outras ainda mais novas. A inovação de alguns anos atrás pode ser suplantada mais rapidamente do que nunca nos dias de hoje. E a lista de setores de atividade que são percebidos como imunes à disrupção parece encolher todos os dias. Há 30 ou 40 anos, parecia que o mundo era um lugar estável, um cenário relativamente imutável para a vida, servindo como pano de fundo para os desenvolvimentos econômicos e ciclos incluídos. Hoje, em grande parte, graças aos desenvolvimentos tecnológicos, mas também sociais e culturais, parece imutável. Na verdade, muito parece estar mudando rápido, tão rápido que a maioria de nós não consegue acompanhar. Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 7. O pêndulo da psicologia do investidor. Nos ciclos